Você já deve ter ouvido falar de TDAH? TDAH infantil. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre o significado dessa sigla. E significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um transtorno neurobiológico difícil de ser diagnosticado e porque tem uma combinação muito grande de sintomas, tá? Ainda mais quando a gente fala das crianças, né? Agora, com informação, você vai perceber que não é possível conviver com TDAH sem uma atuação e que várias formas podem melhorar o bem-estar dos nossos pequenos, porque eles também sofrem e muito, tá? Então a gente pode e deve trabalhar para que eles tenham mais qualidade de vida e, claro, gente, saúde emocional. Para falar sobre o assunto, eu recebo a coach infantil, fisioterapeuta Fabiana Freitas. Seja bem-vinda, Fabi. Muito obrigada por estar aqui. Te convidar para sentar ali, para a gente bater esse papo importante, né? E eu fico feliz da gente poder falar sobre esse assunto, porque foi como eu falei ainda há pouco, é difícil ter o diagnóstico correto, né? Não, e você estava falando do TDAH infantil, mas e quando a mãe descobre que tem também, depois que começa a procurar, né, a investigar o TDAH da criança? Porque é um transtorno invisível. Né? São características que muitas pessoas têm, e então ela acaba se confundindo. Né? Então não é porque uma criança, às vezes, ela é super agitada que ela vai ser hiperativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante que a gente faça uma avaliação exclusivamente com um psiquiatra ou neuropediatra que seja especializado no TDAH. Você falou que algumas mães descobrem que tem também. Tem algum fator hereditário? Tem. Então, esse fator hereditário geralmente vem dos pais, né? Os homens. Mas as mães... Eu não sei se as mães ficam meio loucas, assim, né? Por conta das crianças. Então, é mais comum o marido ter TDAH e o filho vir com TDAH. Sim. Tanto as meninas quanto os meninos. E nas meninas, a gente até fala que é mais difícil porque ela se caracteriza como se fosse uma menina mais quietinha, mais introvertida, parece que ela é tímida. Não necessariamente, né? Tem também as meninas hiperativas, mas acaba acontecendo muito. Então, as meninas geralmente são diagnosticadas mais tarde. Por isso que as mães descobrem mais tarde, depois com os filhos, que falam, nossa, eu era assim também, sabe? Começa a se identificar. E aí vai fazer a avaliação e geralmente os médicos avaliam a criança e os pais, né? É importante. Ok. Agora, essa avaliação, ela realmente é complicadinha, é difícil o diagnóstico. Eu sei disso como mãe, porque eu fui chamada na escola, eu fui dessas mães, fui chamada na escola várias vezes, porque a Carolina, ela é da pá virada, né? Ela é toda agitadora. Exatamente. E aí era sempre essa questão, vamos levar numa neuropsicóloga, vamos ver numa psicóloga para ver se tem TDAH. E aí a gente entrega lá um formulário enorme e eles têm que preencher aquilo que tem várias perguntas, Tanto os médicos têm uma avaliação que se chama SNAP-4, que é aplicado para adulto e para as crianças. Mas depois disso, eu sempre oriento que no meu Instagram lá, que é o TDAH e daí, a gente fala muito sobre isso. A orientação é que não fique só na parte médica, mas que vá para um neuropsicólogo para a gente rastrear mesmo quais são as dificuldades e ter esse acompanhamento do para onde que eu vou. Porque às vezes você fala equipe multidisciplinar, mas você tem condições de pagar tudo o que precisa? Né? O que é o foco? Ela precisa mais na parte pedagógica, então vamos para a psicopedagoga. Eu, como fisioterapeuta, coach infantil, a gente acaba fazendo esse trabalho de parte corporal, porque essas crianças são muito impulsivas, não tem a função executiva, que são as coisas do dia a dia, são difíceis, né? Então a gente trabalha a respiração, trabalha a parte como um todo de exercícios mesmo, para ter noção desse corpo, das atitudes. Então não é só no psiquiatra, a gente vai ter um leque aí de profissionais que podem estar atuando, mas que você tem que saber, depois dessa avaliação com a neuropsicóloga, o que realmente é mais importante para essa criança no momento, né? Agora, você falou de psiquiatra, né? Eu sei que tem muitas mães que já querem medicar o filho e tem muitas que têm um preconceito enorme, né? E que ficam apavoradas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Existe a medicalização, que é vamos medicar para ficar calminha, mas existe também o contrário. Sim, então... Eu uso um exemplo que é até meio pesado, só que às vezes tem mães que precisam escutar desse jeito, né? Se seu filho recebesse um diagnóstico hoje de leucemia, né, tem um câncer, você nem questionaria quais são os efeitos colaterais. Você gostaria de fazer o que fosse possível para salvar essa criança. E a mesma coisa com o TDAH. Aí você fala, mas o TDAH não tem risco de morte. Não agora, mas no futuro...
Todos os trabalhos que a gente tem de comprovação científica publicados, né, nessas revistas internacionais demonstram que, por exemplo, 40% da população carcerária dos Estados Unidos são crianças que não foram tratadas, né, enquanto crianças com TDAH. Tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa da holandesa, com 20 mil pessoas, que eles têm um único número de RG lá, né? Então, eles conseguem rastrear a sua vida inteira. Então, os maiores casos, né, o alto índice de óbito pós-acidente de carro, são crianças que não trataram o TDAH. Então, hoje ela pode não correr um risco de vida, mas no futuro, então, tem muito mais vício em álcool, drogas, acidentes, desvio de conduta, que a gente esquece muito disso. Então, é um transtorno, por isso que eu falei, invisível, ele é muito sério, não pode banalizar. Existem essas mães que não querem medicar agora, mas porque não pensam nesse futuro. E você sabe que a gente, toda segunda-feira aqui, fala sobre dependência química, né? E é uma coisa que eu vejo, mas assim, gente, e para mim isso é muito claro. Os dependentes químicos, a gente observa, né, e vê que tem um TDAH, que tem um transtorno é nítido. e que não foi medicado. E aí, porque a gente já entende que a dependência química é uma doença e não é falta de caráter, não é picaretagem, né? E são pessoas boas, né? Uma pessoa maravilhosa antes da droga, uma pessoa que fica ruim por conta da droga e depois, se tratada, fica até melhor. Mas assim, a gente não está tratando de gente ruim, né? De gente que precisava de medicação. E aí eu vejo que eles buscam na droga a automedicação. E todos que eu entrevistei falam isso, que quando eles experimentaram a droga, era como se, agora eu acho que eu entendo o mundo, porque faltava a medicação, porque faltava o ajuste. Então, né? a droga, né, o medicamento que a gente usa, que é o metilfenidato, que são os 3 lá mais conhecidos, né? Não sei se eu posso falar os nomes. Pode. É Ritalina, Concerta e Venvance. Ele é um psicoestimulante. Mas por quê? Nesse problema que as crianças têm ali do córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, não tem as informações, não batem, não se conectam. Então, não é porque a mãe não educa direito, não é porque a mãe deixou de bater. Aliás, isso é uma coisa que a gente hoje em dia, né, nessa geração, a gente fala muito de educação respeitosa. Não é por conta disso, é porque não tem mesmo a função que deveria ser feito. A criança já tem uma imaturidade por conta de ser criança. E muito mais quando tem o déficit de atenção. Então, quando a gente dá esses estimulantes, né, que aí se compara, que nem o pessoal fala, mas é como se fosse uma droga. Sim, mas ela é útil. Nesse caso, ela vai ser muito útil. Se for necessária, né? Porque a gente sabe também que tem um abuso aí, principalmente dessas substâncias que você falou, até para uso recreativo, que é um crime, né? Que tem para emagrecer, adolescente que né? morre. E para emagrecer também. Então, a gente acaba, quando você vai mesmo fazer um tratamento multidisciplinar, que isso engloba vários profissionais, esse tratamento tem que ser tem que existir o medicamento, porque senão a criança não consegue. E a família fica ali insistindo numa coisa que não vai dar certo, né? Então, eu acho muito triste, assim, quando a gente acaba recebendo isso, né? Que eu sou mãe de TDAH, eu também sou TDAH, e quando as mães demoram para ir procurar ajuda, ficam dependendo dos familiares para ter esse aval de dar ou não o medicamento, que tem muito essa coisa do pai não querer dar. Então, assim, quanto antes procurar ajuda, melhor. Todos esses tratamentos são importantes. Gente, eu achava que era só na minha casa que isso aconteceu. Você falou o pai não querer dar. Não. Os pais são reativos, assim, sempre? E eu como fisioterapeuta, eu vejo, né, e trabalhando com coaching infantil, eu vejo que a grande dificuldade das crianças é lidar com os pais. Né? Tanto o masculino, o pai mesmo, né? Quanto a mãe em outras coisas. Mas essa união que a gente tem que ter para ajudar a criança é muito importante. Porque depois que quando se torna adolescente vai ficando pior, tem toda a parte hormonal. Depois, quando, né, já está adulto, ele vai ter que escolher, né, ter as suas decisões. E isso é muito difícil. Agora, Fabi, o tratamento do TDAH, ele tem começo, meio e fim? Ou é para a vida toda? É para a vida toda. Não tem uma cura, tá? A gente vai ter manejo. Então, dentro do coaching infantil, é isso que eu faço. E lá, com o Pilates, a mesma coisa. A gente trabalha com o manejo parental para que essa criança consiga... É como se nós fôssemos um guia dessa criança. Para quando se tornar adulto, ela saber discernir, tomar suas decisões sozinha. Porque é muito difícil para o adulto. Hoje a gente vê a quantidade de pessoas que não trabalham,
Não é à toa. Às vezes, numa entrevista, você falou do Covid, da coisa de memória, eu também tive isso. Você imagina quem tem o TDAH, que eles não têm eles não absorvem a informação. A memória operacional agora é muito difícil. Você pode estar falando uma coisa, que a planta é verde. Se você perguntar de novo, já esqueceu. Então, as coisas vão aumentando, vão tomando uma proporção muito grande. E que quando se torna adulto, já passou muito tempo, aí vem a revolta, né? De descobrir e ter que correr atrás, só que o tempo já passou, profissionalmente já se perdeu. Quantos prejuízos, né, gente? Exatamente. Aí, de repente, não vinga um relacionamento, não vinga um emprego, né? É muito complicado. Forte, é muito difícil. Fabi, eu já ouvi relatos de amigas que já fizeram uso, por exemplo, de alguns desses medicamentos com a intenção de emagrecer. E elas falam que ficaram irritadas, que ficaram muito agitadas. Quando a pessoa tem o TDAH e toma um medicamento como esse, ela se sente estável ou ela também apresenta esses efeitos colaterais? Geralmente, os efeitos colaterais, eles começam... Não que durante, né, a ação do medicamento não aconteça. Pode acontecer, né? Ele não se deu bem com um, vai trocar... Mas, geralmente, esses efeitos colaterais acontecem quando acaba o efeito. Então, tem remédios que a gente tem um efeito de 4 horas, tem remédios de 12 horas. Quando começa a passar esse efeito, a gente chama de um efeito rebote, né? Fica mais irritadiço, fica mais agitado. Então, você imagina a criança, né? Então, o adulto consegue entender, perceber, se controlar, né? Mas a criança é mais difícil. Mas, realmente, tem essa coisa da irritabilidade... porque não é necessário, né? Aí você imagina, a pessoa tomou o medicamento, já não comeu o dia inteiro, porque tira mesmo o apetite. Você imagina quando vem, né, o efeito rebote que dá aquela super fome. Aí a coisa ficou complicada, Aí fica irritado tanto por conta do efeito do remédio, quanto de não ter se alimentado direito durante o dia. Bom, a gente está falando, gente, de TDAH, precisa ser tratado. É interessante, se possível, que exista um tratamento multidisciplinar, que tenha um acompanhamento de uma fisioterapeuta, de uma coach infantil, de uma psicóloga, uma neuropsicóloga. É importante a criança encontrar recursos para lidar também com a própria dificuldade. Mas a gente também está falando da medicação que, na maioria dos casos, é necessária. Agora vamos lá, gente. Vamos continuar o nosso assunto. A gente está falando sobre TDAH com a Fabiana, que é coach infantil e fisioterapeuta e é portadora de TDAH. Sim, e só descobri depois dos meus filhos, né? E como é que foi descobrir? Assim, o que você sentia antes, na verdade? Não, antes eu não tinha conhecimento de nada, né, do TDAH. Por isso que eu falo, quando a gente vê essas características nas crianças, é que a gente começa a se observar. Então, mesmo eu percebi como eu era na escola, as habilidades, porque eu acredito muito nas habilidades da criança, e eu comecei a ver tudo isso, que eu tinha as mesmas características, só que de uma forma diferente hoje, né? Porque eu consigo manejar, entender melhor, eu não tomo remédio, mas foi difícil, né? E aceitar, porque às vezes fala, não, mas imagina, não sou assim. E isso que é importante, a aceitação, porque a mãe passa por isso, né? Esse luto de, nossa, ele tem um transtorno. E por que hoje em dia todo mundo fala, mas isso é coisa da moda, né? Igual ao autismo. Não é, porque hoje a gente tem muito mais condição de fazer uma avaliação, a gente tem as redes sociais que podem passar essas informações muito mais rápido. Então, a partir de tudo isso, a gente começa a ter conhecimento para a gente poder fazer o tratamento, né? Eu costumo dizer que é difícil, mas é possível a gente ressignificar. Até comentei, né, vendo o seu Instagram, essa coisa de não ficar se questionando do porquê. E sim, para que tudo isso? Sim. Com conhecimento, o conhecimento liberta a gente. Aí é quando a gente vai começar a procurar o tratamento, entender essa criança, ter essa conexão real, né? Porque quando não tem nenhum problema, não que seja mais fácil, mas é diferente. Então, assim, é difícil, mas dá para fazer muita coisa e ressignificar, né, essa vida e essa conexão com seu filho, que é importante. Olha, a gente tem muitas perguntas. Muito obrigada a você que participou e eu fico muito feliz porque com certeza você vai ser ajudada agora, tá? Vou pedir para a produção já colocar a primeira na tela e diz assim: com a pandemia foi muito difícil lidar com a educação online do meu filho que tem TDAH. Sinto que ele perdeu muito no ensino e terá mais dificuldade para retornar. Quem pode nos ajudar nesse caso? Então, se ele já tem o diagnóstico de TDAH, já é sabido, né, do transtorno,
E essa criança, lógico, em casa foi tudo diferente para todo mundo. Esse retorno, primeira coisa, quando a gente retorna para a escola, a gente tem que ter uma coisa chamada PEI, que é a gente faz isso junto com a escola, que vai ser o projeto ali, o plano educacional infantil individualizado. Porque não adianta eu pedir para essa criança TDAH ter as mesmas capacidades que outras crianças. Então, já conversa com a coordenação, vocês precisam estar se organizando, fazendo esse plano individual educacional, para que essa criança consiga atingir os objetivos, assim, nem que sejam os mínimos, mas que sejam capazes dela conseguir. Né? Então, até uma psicopedagoga, nesse caso da escola, a psicopedagoga pode ajudar, tanto em casa quanto esse link de escola e casa, né? Ok. Desafio, amiga. Não Não é fácil, não, mas dá certo no final das contas, né? Sim, com certeza. Tantas histórias boas aí, e essas crianças são muito maravilhosas, né? Elas são incríveis. Eu acho sempre que a gente tem que observar as potencialidades dos nossos filhos, valorizar as potencialidades, né? Esse é o caminho. Então, para isso, olho vivo. Não, e a gente tem que entender que as gerações, elas evoluem. Né? Não é como eu que assisti aquele programinha, até eu brinco, eu falo, gente, vocês podem voltar a hora que vocês quiserem para assistir. Antes eu perdia, perdeu. Hoje a gente tem muito disso, da gente ter habilidades, outras capacidades e não querer que a criança tenha o mesmo padrão educacional, que a gente até traz isso, né, das outras gerações, para essa criança que está vivendo aqui em 2022. Então, tudo isso a gente tem que começar a entender. Por isso que eu falo, quanto mais você sabe, mais você consegue ajudar essa criança e se ajudar. Porque a gente sofre, né? A gente quer fazer igual, ensinaram a gente, mas não vai ser. Não vai ser. Um sonho eu tinha, assim, né, de ver meus filhos deitadinhos lendo um livro. É lindo, mas não acontece. Na minha casa não aconteceu. Vamos para a próxima pergunta, gente. Adriana, de Rio Claro. Minha filha tem 11 anos e sofre muito na escola pelos amigos não entenderem esse diagnóstico dela. O que posso fazer? Muito comum. As crianças com TDAH, geralmente, elas acabam não tendo os amigos porque não entendem o problema. Por quê? Essas crianças são mais impulsivas. Quando elas estão muito alegres, elas estão muito alegres, né? Então, tem esse hiperfoco. Muito triste ou irritada? Muito triste e irritada exacerbadamente. Então, assim, o mais importante é a gente chegar na escola, conversar com essa coordenação, para que eles façam essa intermediação. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas se eu falar do TDAH, vai ficar estigmatizado. Não, gente. As pessoas precisam saber dos transtornos. Ninguém é igual a ninguém. Quanto mais a gente falar, mais as pessoas aceitam. Vai aceitar esse próximo do jeito que ele é. Então, essa coordenação, essa professora, ela precisa estar fazendo esse meio de campo aí, essa ponte entre as crianças com essa menina, essa filha, né? Agora, Adriana, eu não sei se você concorda, Fabi, eu acho que também é legal a gente acolher, assim, essas angústias dos filhos. Claro, né, porque tem sempre acolher, mas assim, aquele molo com cola, que nem fala meu amigo Léo. Porque a vida é desse jeito, é desafiadora. Exatamente. A gente vai encontrar gente ruim pelo nosso caminho, a gente vai encontrar pessoas que não são acolhedoras na nossa história toda. Então, assim, deixa ela forte, sabe? Prepara também a sua filha para esse mundo, porque esse mundão é desse jeito, tem seus desafios, né? Sim. Então, acolhe, ouça e fala, é assim, filha, força, a gente vai tentar trabalhar, mas eu quero você forte. Eu tenho uma dica, posso dar, que eu costumo dar lá quando eu faço o coaching? Quando essa criança, de repente, ela provavelmente tem uma melhor amiguinha, uma pessoa que se aproxima mais, convida esse amigo para ir para casa, observa, sabe, traz para perto, por mais que seja uma amiga ou um amiguinho, né, menino ou menina, traga para próximo, sabe, convida, vai para casa, brinca, faz um bolo, deixa ali essa coisa mais intimista, mas pelo menos ela vai ter uma amiga, uma pessoa que ela vai confiar e vai trocar ideia, porque é a mãe que tem que tomar conta disso. Quando eu falo de amigos, essa é a dica que eu dou no coaching, de traga esse amigo para casa, convida a mãe, né, fala sobre o problema, para a gente poder ajudar essa criança de uma forma diferente. A gente não precisa ter 10 amigos, né? Um já estaria porque, ótimo. Gente, ninguém tem 10 amigos, Exatamente. tá? A criança tem essa ideia, né, de que ela tem que ter 10 amigos. A gente já vai mostrando que não é bem assim. Sim. Né? Tendo um, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá. Aqui, olha, alguns professores da escola da minha filha não estão preparados para lidar com esse transtorno. Já cansei de brigar com a direção por conta disso, não sei mais o que fazer. Tem alguma sugestão, Fabiana? Gente, a sugestão é radical, né? É mudar de escola, porque se não estão a fim de te ajudar,
que é onde a criança passa... Se a gente for pensar, a grande maioria do tempo a criança passa na escola. Se essa escola não está preparada, infelizmente, às vezes é difícil, porque não é no mesmo bairro, mas tem que trocar de escola. Infelizmente Às vezes é na rede pública e aí é mais complicado ainda. Também, né? mas quando a gente leva um laudo, hoje a gente tem a lei que protege aí o TDAH. A gente vai ter muito mais condição de estar conseguindo alguns benefícios, né? Assim como os autistas conseguiram, porque é uma classe que se juntou muito para conseguir hoje em dia tudo que eles têm. Você pode levar e pela Secretaria Educacional, né, da Educação, eles deveriam estar ajudando, mas infelizmente tinha que ser radical, porque se já cansou de brigar, é porque a escola não tem mesmo, tem escola que não quer, né? Vamos procurar aí alguma que de repente tenha Exatamente. mais capacitados. Mas a gente sabe que difundindo essa ideia, essa mensagem, as pessoas vão ganhando mais conhecimento e em breve a gente está com esse problema solucionado, né? Pelo menos mais abrandado. Agora vamos lá. Próxima pergunta vai para a tela, é da Débora, ela é de São Paulo. Existem medicamentos para tratamento de TDAH em crianças? Sim, inclusive é o que a gente falou. A gente precisa fazer o tratamento medicamentoso. A criança não consegue sozinha, ela não vai ter foco, porque aí as mães reclamam, ele não quer estudar, não quer sentar, não consegue ficar parado. O medicamento vai trazer isso, esse foco para que a criança se concentre, né, para conseguir estudar, etc. Mas é importante que não seja só o medicamento. É isso que eu ia te perguntar. Que outras dicas você daria para quem tem um filho com TDAH? Então, importante, que é o que a gente trabalha muito, é o manejo parental. O que é o manejo parental? Como que eu lido com essa criança nas situações do dia a dia, né? Não é receita de bolo, mas o que acontece é que as mães já não sabem o que fazer. Então, o que eu ensino é esse passo a passo. Olha, se acontecer tal coisa, a gente pode abordar assim. Então, esse manejo de como a gente lida com a criança durante o dia é importante, né? E a equipe multidisciplinar. Dá um exemplo. O que acontece normalmente com uma criança que a mãe tem que agir de forma diferente? Eu vou dar um exemplo que acontece em casa, que é... Primeiro ponto... é a mãe ter paciência e ciência de que ele não está fazendo por querer. Porque as mães falam assim, ele quer me irritar, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Eles não sabem. Um mantra que eu tenho, que é no curso que a gente dá, a gente fala muito disso, a gente tem alguns mantras aí, algumas frases âncoras que a gente usa. Por exemplo, quando a criança começa a fazer uma birra, por exemplo, que é comum, né? Esse é o meu mantra, ele não sabe o que ele faz. Ele não está fazendo por querer. Ele não é outro adulto que está conscientemente querendo irritar, ele quer me irritar. Não. Então, eu já tenho isso em mim. Para que eu me acalme primeiro, aquela história do avião, né? A máscara é primeiro na gente. Primeiro a gente tem que entender a gente para depois ajudar essa criança. Então, eu já tenho isso. Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Eu sou a mãe aqui. Eu que preciso ter calma e paciência para poder ajudar. Então, hoje o meu filho estudando, eu não vou fazer. Eu me acalmo, eu sei que ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele tem uma dificuldade, então ele vai fugir da lição. Então eu mostro para ele que assim, nós vamos fazer um exercício. E eu escolho o mais fácil. Ele viu que ele foi capaz de fazer, acabou. Então eu já tiro esse trauma da lição, de que não consegue, da irritabilidade, porque se eu ficar lutando e brigando, porque só eu sou a mãe e eu tenho que ganhar naquela situação, a gente nunca vai conseguir nada e vai escalonando o problema, né? Vai se irritando, vai ficando pior, vai ficando... E uma dica importante, para quem já toma o medicamento, eu sei a hora que ele começa a fazer efeito. Então, assim, eu espero aqueles 30 minutos para pedir para fazer lição. Porque antes disso, ele não vai querer. Então, eu acalmo, sabe? Eu baixo os ânimos ali para começar a tomar uma atitude. Porque antes disso, não adianta eu achar que só porque eu sou a mãe eu tenho que ganhar. Tá? Então já é uma super dica essa, gente. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá. Vamos ver da Paloma. Paloma é de Salvador, Bahia. Quando uma criança só demonstra dificuldade de se concentrar em uma situação, por exemplo, na escola, né? Pode ser TDAH? Existem níveis diferentes da doença? Ela fez várias perguntas. Vamos primeiro, primeira pergunta. Ela só tem dificuldade na escola. Ai, meu marido falava isso muito. Que ele falava assim, engraçado, né? Pra jogar... Pra jogar videogame, sabe. Pra brincar de não sei o quê,
sabe, mas na escola não sabe. São outras áreas do cérebro. Não é a mesma área, porque isso é comum, falar, nossa, para ficar no videogame, ele... Gente, são outras áreas. E a gente tem que lembrar que o TDAH, ele é estimulado por cores, ações, coisas rápidas, desafiantes. E lembrando que ali, estando sozinho, ele não tem ninguém que fica em cima, ele precisa simplesmente superar e ele consegue. Então, ele se sente motivado para fazer aquilo. Então, assim, essa dificuldade da criança na escola, principalmente porque o jeito que está dando, né, passando o conteúdo, às vezes é chato. Eu costumo dizer assim, se você estivesse numa aula de chinês, seria bem complicado se não fosse muito legal. Ninguém ia querer ficar sentado tentando entender, né? Se não houver necessidade. Porque a criança tem que ver a necessidade, tem que ver graça. E perdi a outra parte da pergunta. Coloca a pergunta de novo, são 3 perguntas. Volta para a tela ali, porque a gente estava respondendo a primeira. Deixa aí. Existem níveis diferentes da doença, sim. Tá? Que aí a gente pode usar um nível mais leve, mais grave, porque às vezes dentro de casa já se perdeu tanto com o problema que isso acaba se transformando um transtorno opositor desafiador, que é o tal do TOD, e isso, se não tratado, vai se transformar num transtorno de conduta, que são as crianças que, né, praticam pequenos delitos e etc. Aí lá, como distinguir quem tem TDAH de uma criança que é simplesmente muito ativa? Fazendo avaliação, porque esses sintomas têm que persistir por um tempo e ele tem que trazer prejuízos para a vida dessa criança. Então, isso é importante. Por isso que tem que fazer uma avaliação com o psiquiatra, que seja ali, que entenda do TDAH, e fazer depois a avaliação com a neuropsicóloga. Perfeito. Acho que ajudou, né? Mas pode É ajudar muita coisa, mais. Sabrina, muita você coisa. volta, porque tem muita coisa mesmo pra gente aprender com tem. você. E enquanto isso, eu vou sugerir para você que está aí nos acompanhando, entrar no Instagram, que é o TDAH Edaí. TDAH Edaí. Entra lá nesse Insta, porque tem bastante conteúdo por lá e você vai gostar muito de tudo que a Fabiana está postando. Muito obrigada e até a próxima. Foi muito bom te conhecer, bater esse papão, tá bom? Obrigada.